Segundo dados elaborados pela Nord Investimentos, na plataforma Economática, os fundos multimercados bateram o CDI na primeira metade de 2025, após 2 anos abaixo. Fundos de ação são um grande destaque deste primeiro semestre. Para repercutir este assunto, chamo agora à nossa tela Christopher Galvão, analista da Nord Research. Seja bem-vindo, Christopher. Uma ótima tarde a você. Ótima tarde a todos. E realmente tivemos algumas boas notícias, outras nem tanto sobre fundos de investimentos, então espero contribuir com a conversa. Perfeito. Os humilhados estão sendo exaltados neste começo de 2025. Christopher, depois de muito tempo abaixo do Uhum. CDI, os multimercados talvez em destaque, até os fundos de ações que receberam diversos resgates, muitos saques nestes últimos anos. Uhum. Perfeito. É preciso fazer uma ponderação aqui, né? Quando a gente pega o IHFA, que é o índice de hedge funds da Ambima, que tem justamente o objetivo de capturar o rendimento médio dos multimercados da indústria, de fato, vem apresentando bom resultado. Então, até pegando os números atualizados aqui, o IHFA, nessa primeira metade do ano, teve uma alta de 8,39% contra o CDI de 6,42%. Você fala, ok, realmente está batendo o CDI. A ponderação que eu faço é que nesse índice de hedge funds da Ambima não captura somente os multimercados macro, né? Então tem ali uma parcela de long bias, né, que são classificados como multimercados, mas na verdade são fundos mais relacionados a ações. Então por isso que esse índice da Ambima um pouquinho acima. E de fato, resultado bom comparando com o resultado abaixo dos 2 últimos anos, né, no período mais difícil que a gente vem enxergando para os multimercados. Aqui na Nord, a gente já faz, eu faço um índice próprio, né? Então eu capturo ali mais de 50 fundos entre os principais multimercados macro, de fato, e aí nesse meu índice deu uma rentabilidade um pouco abaixo, 6,40% nesse primeiro semestre, bem próximo do CDI de 6,42%. Então praticamente ali igual ao CDI. Não é uma mega notícia positiva, mas já é algo ali para se observar, porque nos últimos 2 anos também esse índice sofreu bem. Tá? Então, de fato, nesse ano, os multimercados, especialmente nesses últimos meses, vem apresentando uma melhor rentabilidade. A gente nunca tirou da nossa tese aqui a atratividade que os multimercados têm perante as carteiras dos investidores, que traz ali uma oportunidade de diversificação de classes de ativos, pode investir em juros, moedas, câmbios, enfim, além de geografias. Então, a gente continua enxergando multimercados como uma classe muito importante para estar na carteira dos investidores. O nosso trabalho aqui é, claro, em reconhecer os multimercados que superem esse índice, lembrando que isso aqui é a média da indústria, então a gente não quer capturar a média, a gente quer pegar os melhores fundos, e é esse trabalho que a gente tenta fazer. Então, de fato, os multimercados aos poucos se recuperando, mas é importante seguir acompanhando. Perfeito. Não é uma garantia, talvez, de retorno futuro, de que estes fundos voltaram a ter aquela grande atratividade, conseguiram se reestruturar. O que vem pressionando, talvez, estes fundos, na tua opinião, nestes últimos anos? Porque fundos multimercados, talvez, eram a primeira alternativa ali dos investidores, quando falava-se, por exemplo, em exposição para ativos de um pouco mais de risco, os multimercados eram a primeira opção sempre. Perfeito. É justamente a questão que eu falei dos multimercados terem a oportunidade de investir em diferentes geografias e diferentes geografias, diferentes classes de ativos, né? Então, juros, moedas, câmbio, que fez com que eles apresentassem maiores dificuldades nos últimos anos, porque a gente enfrentou nos últimos anos um cenário muito difícil de ser lido, principalmente em relação aos Estados Unidos. Muitos acreditavam que os Estados Unidos ia desacelerar de forma muito mais rápida do que vem acontecendo. Até hoje, a gente tem a discussão. Então, não é comum a gente observar a economia americana com juros no patamar que está, né? Então, patamar ali de 4,5% de juro nominal, e não desaquecer a economia. Né? Então, foi algo de fato muito difícil dos modelos dos economistas capturarem esse movimento. Então, por isso foi muito difícil ler esse cenário dos Estados Unidos, e isso trouxe dificuldade para os fundos que muitos ficaram fora da Bolsa Americana. E a gente viu a força da Bolsa Americana nos últimos anos, alguns ficaram aplicados em juros quando os juros estavam subindo, né, ou quando os juros não caíram como muitos imaginavam. Então, muitos terem relacionado a essa dificuldade de ler a economia americana, que não só restringe aos ativos americanos, a gente sabe da representatividade que os Estados Unidos têm perante o mundo, então isso acaba impactando os demais ativos, juros aqui no Brasil e outras economias. Nesse ano,
a gente está tendo ali a economia americana desacelerando um pouco mais, de forma um pouco mais clara, ainda um cenário difícil, né? A gente está acompanhando bastante o Trump, vocês conversando bastante aqui, sempre falando de tarifas, de fiscal, enfim. Então ainda tem muitos desafios, mas aos poucos os gestores vão se adaptando, vão lendo melhor o cenário e aos poucos se recuperando. O engraçado, ou interessante é observar que os fundos estão capturando esse movimento nesse ano de forma diferente, alguns mais em commodity, outros em juros. Então por isso que a gente continua acreditando nessa classe de ativos. Perfeito. Agora, os fundos de ações deram talvez um sinal de vida neste primeiro semestre, muito puxados pelo bom desempenho do Ibovespa. O Ibovespa subiu bem nesses primeiros 6 meses do ano, teve uma boa recuperação depois de um 2024 bastante desafiador. Perfeito. E, de fato, nesse ano o Ibovespa subiu bem, mesmo sem melhoras qualitativas aqui no Brasil, tá? Então, foi muito mais uma questão de realocação dos ativos globais, saindo um pouquinho dos Estados Unidos, porque a gente tem que pensar que a nossa bolsa ela é muito pequena, né? Então, um pouquinho que sai dos Estados Unidos para ir para emergentes, e dentro de emergentes tem o Brasil acaba tendo essa alta significativa que teve esse ano, mas não foi somente o Brasil, tá? A gente pega México, outras economias emergentes. Então, foi mais uma realocação global. Nesse ano, como você mesmo citou, no primeiro semestre, o Ibovespa subiu teve uma alta de 15,44%, e aí eu também faço aqui o nosso índice, tá? Pego os mais importantes fundos de ações da indústria, né? Os long only, que a gente chama, e nesse meu índice deu uma alta de 22,07%, acima daqueles 15,5% do Ibovespa. Então, de fato, os fundos, e muitos fundos estão superando o Ibovespa esse ano, porque a gente sabe que o Ibovespa tem muita commodity, né? Então a gente pega a Petrobras, Vale e já é uma grande proporção da bolsa. Os fundos de ações, muitos não têm Petrobras e Vale, e muitos estavam com ações um pouco negligenciadas aí, né? Muito baratas, até ações problemáticas que estão em turnaround, enfim, problemas estruturais, mas que estava tão barata que entrou um pouco de fluxo e elas absorveram esse ganho, tá? Então, isso explica um pouco dos fundos de ações estarem superando o Ibovespa. Muitos estão superando nesse ano, mas claro que isso não significa que muitos daqueles que estão superando esse ano alguns não apresentam rentabilidade consistente ao longo do tempo. Então, o trabalho, é claro, identificar aquele gestor que não somente está pegando uma boa janela, mas aquele gestor que vai continuar capturando boas janelas ao longo do tempo. Então, só para finalizar aqui minha falar sobre os fundos de ações, a gente acredita sim na classe, mas ao selecionar o seu fundo de ação, não pense somente nessa rentabilidade desse ano. Tá? Pensa naquele fundo capaz de entregar uma rentabilidade consistente no longo prazo. Tá? Então, é um trabalho difícil, de fato, mas vale a pena investigar um pouco mais a história do gestor, a filosofia daquele fundo, patrimônio, enfim, consistência dos resultados, são fatores importantes para lá no futuro você não somente ter um fundo que rendeu 22% contra o Ibovespa de 15% em 6 meses, mas que tem uma rentabilidade superior ao Ibovespa nos próximos 6 anos, 12 anos, 20 anos. Esse é o objetivo. E, de fato, nesse ano, por enquanto, os fundos estão bem, mas tem muita coisa barata ainda na bolsa, tem fundos que estão ainda com muita coisa a absorver de ganho. Claro que a gente depende um pouco aí do macro, né? Mas vamos seguir observando. A gente tem uma visão estrutural positiva para a Bolsa para esse para o próximo ano, aqui na Perfeito. Mente. É uma distinção que a gente pode ver claramente se a gente comparar Ibovespa com o índice SMLL, que é o de Small Caps. Saiu da casa ali dos Exato. 1.700 pontos para 2.200 pontos. Então, a alta foi bem mais considerável, Uhum. muito maior, por conta dessas empresas que estavam negligenciadas, na opinião de vocês, muito achatadas, descontadas pelos últimos anos, foram bem cruéis com os ativos de risco aqui no Brasil. Perfeito, perfeito. E só para complementar um pouco aqui, não me estender muito, mas eu acho que é importante pontuar. Você falou que os fundos de ações sofreram muito resgate nos últimos anos e continuam sofrendo resgates, tá? Esse é o lado engraçado. E ao mesmo tempo, a bolsa, ela ainda está muito leve, né, tecnicamente. O que que isso quer dizer? Porque tem muito pouca gente alocada. Hoje, nos fundos aqui do Brasil, a gente está na menor alocação em bolsa da história, cerca de 8%. O fundo de pensão, né, com o fechamento do ano passado, somente 4% em bolsa, né? Então o mercado está muito leve. Como eu falei, essa alta da bolsa esse ano foi mais fluxo gringo. Se a gente vê ali um estrutural um pouco mais redondo, um governo com mais responsabilidade fiscal, seja o atual governo com a mudança de pensamento ou um novo governo, trazendo essa segurança adicional para os investidores para o médio e longo prazo, a gente pode ter não somente o gringo entrando, mas até mesmo o nosso lado institucional, né, os fundos locais, colocando mais dinheiro na bolsa, que estão muito pouco alocados ainda, aumentando um pouquinho recentemente, mas ainda pouco colocados. E aí, se esse movimento acontecer, a gente pode observar aí os fundos de ações tendo uma rentabilidade bem interessante.
E aí eu acho que é interessante fazer essa provocação para a pessoa física, porque tem muito pouca gente alocada, muito pouca pessoa física alocada. E eu acredito que quando a bolsa subir, muitas pessoas não vão capturar esse movimento. Então é interessante fazer o estudo, pegar o fundo certo, para já estar alocado nesse momento que tem certeza, mas é no momento que tem certeza que tem oportunidades. Lá na frente, quando o cenário ficar um pouco mais claro, você já vai estar alocado e vai absorver esse ganho. Então, essa é a nossa visão aí para os próximos períodos. Perfeito. E aí, claro, fica o questionamento, o queridinho aí do brasileiro, talvez o fundo de renda fixa também teve bom desempenho? Eu imagino que com Selic entre 14% e 15%, nós tenhamos aí bastante atratividade para esse tipo de fundo e, claro, uma competitividade bem desleal com o restante dos ativos de risco aqui no Brasil. Não, também tiveram, um bom desempenho, até teve uma queda, um pequeno movimento de queda de spread que contribuiu também, me surpreendeu. Mas dessas classes que eu citei, eu, pelo menos, estou menos alocado nos fundos de renda fixa, tá? Porque mesmo que os juros estão elevados, tem o benefício da isenção de imposto de renda, quanto maior os juros, melhor esse benefício, né, da isenção. Então, de fato, ainda, assim, é atrativo, por isso que muita gente ainda está investindo, né? Mas quando a gente vê uma questão de assimetria, né, um potencial de retorno, aí até o fechamento do próximo ano, quando eu comparo fundos de ações, fundos multimercados, fundos de renda fixa, eu estou um pouco mais direcionado para fundos de ações e fundos multimercados até pelo forte movimento que os fundos de renda fixa já tiveram recentemente, né? Então, o spread já caiu tanto que até muitos fundos estão com uma alta alocação em caixa. Alguns gestores colocando 40%, 50% em caixa, isso vai de cada gestor, tá? Mas aumentando caixa, porque está difícil encontrar boas oportunidades no mercado secundário com taxas interessantes e atrativas, tá? Então, por isso que quando eu olho para essa dificuldade dos gestores de renda fixa em achar bons créditos, né, boas debêntures, e ao mesmo tempo eu olho para os fundos de ações com facilidade em encontrar empresas baratas, claro que sempre, né, tentando dimensionar o risco, mas quando eu olho tudo isso, olho os multimercados também encontrando algumas oportunidades aqui e lá fora também, eu fico um pouco mais consultivo para essas duas classes, né? Então, multimercados e ações do que renda fixa. Claro que só o tempo irá dizer, né, se eu estou certo ou não, mas olhando ali a facilidade, a dificuldade de cada mercado, essa é a minha visão nesse momento. Mas, por enquanto, fundo de renda fixa, de fato, ainda rendendo bem. Perfeito. Christopher Galvão, muito obrigado pelos destaques que você nos traz sobre este apanhado do primeiro semestre. A gente já está no comecinho do mês de julho, então a gente já tem um semestre inteiro para analisar o desempenho destes fundos de investimento. Multimercados e fundos de ações aí apresentando destaque nestes primeiros meses. Sempre bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, um bom trabalho nesta semana. Eu que agradeço, feliz de ter contribuído. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Agradecido, até a próxima.